Olá, tudo bem? Sou a professora Vivian e nós estamos iniciando nosso curso sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acompanhe aí pelo texto de apoio de vocês. Agora sim, nós vamos iniciar com um breve contexto histórico, para vocês entenderem, o momento em que surge essa Declaração Universal. E depois nós vamos estudar artigo por artigo da declaração. Então, coloquei para vocês o contexto em termos de estrutura normativa, gente. Quando aparece nos editais estrutura normativa, o que vocês têm que levar em consideração? Estamos falando dos sistemas que existem de proteção de direitos humanos. Nós temos um sistema global universal no âmbito da ONU e os sistemas regionais de proteção que se dividem, Atualmente temos 3 já em funcionamento, que são o europeu, e aí em ordem de antiguidade e importância, tá? Europeu, o nosso, que é o americano, e o africano. E fala-se em uma ideia de criarem um sistema asiático e árabe, mas eles ainda não existem. Então, em funcionamento, europeu, americano, interamericano e africano, né? Nessa ordem, do mais para o menos desenvolvido. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se insere no sistema global de proteção, também chamado de universal ou onusiano. O que nós tivemos antes de 1945, que foi o momento de criação da ONU, que ensejou essa preocupação de criarmos um sistema internacional de proteção de direitos humanos? Bom, nós temos as 2 grandes guerras e o pós-Segunda Guerra Mundial. Cuidado com isso em provas, não é o pós-Primeira Guerra, é o pós-Segunda Guerra Mundial. O grande momento no nosso estudo é o grande momento porque é exatamente nesse período em que surge um sistema internacional a partir da criação da ONU. Isso tudo acontece porque os países percebem muito claramente que o mundo não suportaria uma terceira guerra mundial, né? Nós precisaríamos de um sistema internacional de proteção, e aí todo o foco ele é deslocado dos estados para a proteção da pessoa. Por isso que nós vamos ver que surge dignidade humana como grande fundamento dos direitos humanos. Então, ou os países se uniam e criavam normas internacionais de convivência pacífica, ou eles iriam se destruir, né? Não seria mais possível, nos moldes como foram vivenciadas as 2 primeiras guerras, uma terceira grande guerra. Infelizmente, estamos passando aí por um outro tipo de guerra, né? Mas temos aí, nesse momento, a alternativa, a criação de uma comunidade internacional com regras que limitassem a soberania dos países e protegessem direitos humanos. Então, assim surge a ONU, e nós notamos uma diferença muito clara. Eu coloquei isso no texto para vocês porque aparece com grande frequência em questões de provas. Nós temos uma diferença muito grande de objetivo entre a Primeira e a Segunda Guerra. Porque na Primeira Guerra era um objetivo de conquista territorial, mas na Segunda já surge um objetivo de subjugar povos, né? A ideia de superioridade da raça ariana, e isso vai se tornando cada vez mais perigoso. Então, os países despertam para essa necessidade de recuperar valores éticos, morais, que foram se perdendo. O direito puro não é suficiente. Os nazistas agiam de acordo com a legalidade, mas leis eram criadas conforme a conveniência na Alemanha, né? Então, nós precisamos desses valores éticos, morais. A chamada Era Hitler traz aquele sentimento de descartabilidade da pessoa humana. Nós temos filmes interessantíssimos desse período, principalmente, vou deixar aqui para vocês uma dica, o Julgamento de Nuremberg. Sensacional, são 3 horas de filme, mas vale muito a pena. Eles vão mostrar nesse filme, e aí já aproveito para falar da importância do Tribunal de Nuremberg, que julgou os criminosos nazistas, e apesar de todas as críticas, sem dúvida tem um papel
fundamental na proteção dos direitos humanos. E esse filme retrata toda a criação, o processo de criação do tribunal, o acordo, o tratado celebrado entre os países, que foi o Acordo de Londres. Os vencedores da Segunda Guerra se uniram, né, em um tratado para julgar os criminosos nazistas. Também tivemos um tribunal em Tóquio, que não é tão famoso, mas com o mesmo objetivo. E ainda mais, o Tribunal de Nuremberg, ele originou um tribunal muito famoso na atualidade, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, qual foi a grande crítica ao Tribunal de Nuremberg? Ter sido criado depois que os crimes foram praticados, não é? Isso, em tese, violaria o princípio da anterioridade da lei penal, mas, em direito internacional, dizem os defensores, nós seguimos uma lógica diferente. Não precisava dizer que era crime dizimar milhões de pessoas, não é? Então, isso feria princípios, costumes e tratados anteriores que já tínhamos aí em vigor. Não precisava de um tratado para dizer que o que ocorreu em regimes totalitários como o nazismo era um crime. Mas existe essa crítica, né? Então, o que os países fizeram para resolver isso? Criaram depois um tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional, com base em um tratado, que é o Estatuto de Roma, e competência para julgar esses crimes mais graves. Então, está aí a origem do TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, esse processo do pós-Segunda Guerra é conhecido como processo de internacionalização dos direitos humanos. Também pode aparecer em provas o termo globalização, tá? Universalização da proteção dos direitos humanos. E o grande objetivo era reconstruir o valor da pessoa humana, né? Nós temos também um filme muito legal sobre a Hannah Arendt, ou Hannah Arendt, se formos pronunciar em inglês. Ela tem uma obra, vocês já devem ter ouvido falar, As Origens do Totalitarismo, né? Ela fala da banalização do mal, infelizmente também muito parecido com o que temos vivenciado aí, mas isso é assunto para uma outra aula, não é? Então, procurem o filme da Hannah, e ela retrata essa banalização do mal que aconteceu nesses regimes totalitários, em especial no nazismo. Ela diz o seguinte: não é possível exigir requisitos para que uma pessoa seja titular de direitos. Nós temos um direito que é o mais básico de todos, que é o direito a ter direitos, né? Essa é a ideia de cidadania. Isso retrata muito bem a ideia de dignidade da pessoa humana. Basta ser pessoa, eu tenho dignidade, e isso tem que ser respeitado. Então, na Declaração Universal, isso vem muito claro. O grande fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana. Acaba essa discussão, né, que existiu por um longo período. Então, nós temos o primeiro tratado, que é importante, o primeiro texto internacional importante que vocês podem encontrar em provas, é a Carta das Nações Unidas, de 1945, que é o tratado que cria a ONU. Então, tudo parte daí, da criação da ONU. A ONU tem grandes objetivos, dentre eles a proteção dos direitos humanos, além da manutenção da paz internacional, da preocupação com a segurança internacional e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, o primeiro passo dado pela ONU para proteger direitos humanos foi justamente criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, vou pedir para vocês, por gentileza, fecharem vídeo e câmera de vocês, para não termos nenhum corte aí na transmissão, por favor. Daqui a pouquinho eu vou lá no chat olhar se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Então, vocês encontram esses objetivos no artigo 1º da Carta da ONU, e nós temos, né, esse primeiro passo dado em 1948, 3 anos depois da criação da ONU, com o famoso texto, o mais famoso texto internacional de proteção de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloquei aqui uma figura muito famosa, conhecida aí como a primeira dama do mundo,
que é a Eleanor Roosevelt. Ela participou ativamente da elaboração do texto, esteve à frente e era presidente da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que é um órgão da ONU, antes era comissão, atualmente é o Conselho de Direitos Humanos, e ela impulsionou toda a criação do texto, inclusive sugeriu que não usassem a palavra homem, que usassem a palavra pessoa. Vocês vão ver que temos versões diferentes e não existe uma tradução oficial em português, porque português não é uma língua oficial da ONU, né? Então, a depender da tradução, vocês vão encontrar como toda pessoa tem tal direito ou todo homem tem tal direito. O que é mais adequado se você tiver que escrever pessoa, né? Ainda que isso não tenha vindo com uma conotação de qualquer tipo de discriminação, é melhor que você use a palavra pessoa, se você for escrever, né, para o examinador não criar nenhum caso aí com a sua resposta. E essa declaração também é conhecida como Declaração de Paris. Gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado internacional. Primeiro ponto que tem que ficar muito claro, todas as vezes que eu faço essa pergunta, seja no Instagram ou lá no Telegram, ainda tem gente que erra. Então, cuidado com isso. Olha o nome, declaração. Declaração não é tratado, tá? Ela tem natureza de recomendação. Então, nós temos aqui a primeira etapa cumprida pela ONU. Depois, nós teríamos 2 tratados para conferir força jurídica vinculante ao que estava no texto da declaração, que são os pactos internacionais. Nós vamos falar, depois de amanhã, desses pactos. Vamos fazer a introdução, tá? E essa declaração, olha o que já foi questão de prova da Polícia Civil de Minas Gerais. Quantos países estavam presentes em 1948, em 10 de dezembro de 1948, na aprovação do texto? Nós tínhamos ali 56 países, sendo que 48 aprovaram o texto e 8 se abstiveram de votar. O que chama atenção? Nenhum país votou contra o texto da Declaração Universal. 48 a favor e 8 se abstiveram, não votaram, né? Então, ninguém votou contra o texto. E quando as bancas perguntarem sobre Carta Internacional dos Direitos Humanos, lembrem-se que essa carta é formada pela Declaração Universal, é a soma da Declaração Universal e os 2 pactos, tá? Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Então, o que é a Carta Internacional dos Direitos Humanos? Declaração Universal mais os 2 pactos da ONU. A segunda etapa, então, surgiu com esses 2 pactos, que são de 1966, e a terceira etapa, ela ainda não se concretizou. Os autores, né, os doutrinadores da área, até cobram muito isso da ONU, porque falta um tribunal na ONU com competência para julgar violações de direitos humanos. Tem muitos tratados, nós temos vários tratados, eles são ótimos, o Brasil ratificou quase todos, mas o que nós percebemos é que não existe uma punição efetiva para casos de violação. Então, isso deixa a desejar, né? Eles substituíram a Comissão de Direitos Humanos e transformaram em Conselho de Direitos Humanos em 2006. Isso resolveu pouca coisa, porque era para esse conselho ter um poder, inclusive de julgar violações, e os países, vários deles, não quiseram, né, não concordaram com isso. Então, esse órgão não tem muito o que fazer. Ele vai notificar os países em caso de violação, mas ele não tem a mesma força que tem, por exemplo, a nossa Corte Interamericana, que julga os países, que condena, né? Então, não existe esse tribunal ainda no âmbito da ONU. Nós temos lá uma Corte Internacional de Justiça que julga questões entre estados. Ela não tem essa competência para julgar violação de direitos humanos. E olha que legal. Atualmente tem um brasileiro que é juiz na Corte Internacional de Justiça da ONU. Ele é de Belo Horizonte, é o Antônio Augusto Cansado Trindade. Já foi juiz na Corte Interamericana por 2 mandatos, agora está na ONU.
E ele faz um trabalho muito interessante que é para tentar, né, incluir na competência da Corte essa competência para julgar violação de direitos humanos, né? Ele tem se tornado famoso aí por levantar essa bandeira. Mas cuidado com isso, a Corte Internacional de Justiça, ela julga litígios entre estados, tá? Então, só os estados podem ser partes na Corte Internacional de Justiça. No mais, nós temos comissões dentro da ONU, cada tratado costuma ter, né, o seu comissão não, me perdoem, comitês. Cada tratado tem seu comitê e qualquer violação sofrida pode ser denunciada perante esse comitê, que é um órgão administrativo. Ele não tem força vinculante em termos jurídicos, ele não julga, tá? Ele não tem caráter jurisdicional, como teria um tribunal. E a Declaração Universal, além de ser o primeiro texto internacional que se preocupa efetivamente com a proteção dos direitos humanos, ela traz um grande feito, que é de unir no mesmo texto as duas primeiras gerações ou dimensões de direitos humanos. Quais são, pessoal? Estamos falando de quê? Estamos falando dos direitos civis e políticos, primeira geração, os direitos de liberdade, e direitos sociais, econômicos e culturais, que são os direitos de segunda geração, são os direitos de igualdade, né? Então, nós temos 30 artigos, e esses 30 artigos tratam tanto dos direitos de liberdade quanto os direitos de igualdade, lembrando que a igualdade da segunda geração é a igualdade material, porque a igualdade formal é de primeira geração. Isso também é pegadinha de prova, né? Dizer que todos são iguais perante a lei, primeira geração. Buscar a igualdade no plano concreto, através de políticas públicas, segunda geração. Então, se a banca trouxer para vocês uma questão perguntando, por exemplo, se a proteção ao meio ambiente foi tratada na declaração, você já sabe que essa questão está errada, né? Porque os direitos de terceira geração, eles não aparecem no texto da declaração. Ela faz menção ao valor da fraternidade, mas não desenvolve os direitos de terceira geração. Por quê, gente? Em 1948, nós ainda não tínhamos isso muito bem desenvolvido, né? Eram direitos novos para aquele momento. Então, em 1948, só os direitos de primeira e de segunda geração é que estavam bem definidos e eles é que constam aí nesses artigos, tá? Então, deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha no chat para ver se vocês têm alguma dúvida. E aí, pessoal, até aqui, tranquilo? Tudo certo aí? Larissa, que ótimo. Rodrigo, Natasha. Então, ótimo. Então, feita essa introdução, a gente já pode ir lá para o texto mesmo, fazer as nossas marcações, né? Vocês vão fazer as anotações de vocês. Estou vendo aqui que alguém falou do áudio resolvido. Me ouvem bem? E o texto aí está dando para acompanhar? Está visível para vocês? Ótimo. Então, podemos continuar? Então tá ótimo. Então, vou voltar aqui a compartilhar a minha tela para analisarmos o texto. Então, primeira pergunta importante que eu já até fiz para vocês, mas vamos falar de forma mais detalhada agora. Qual a natureza jurídica da Declaração Universal? Gente, escrevam isso, né? Eu coloquei de vermelho aí para chamar a atenção. Declaração Universal não é tratado internacional. Ah, professora, mas é texto internacional? Sim, mas é um texto que não é tratado. Texto não é sinônimo de tratado. Posso falar que é uma norma internacional? Sim, você só não pode dizer que é um tratado internacional. Por que isso? Porque tratado tem vários sinônimos. Vocês vão ver que alguns se chamam pacto, outros convenção, ato, ata, carta. Eu posso dar
mil nomes diferentes, né? Mas declaração não. Porque declaração, o próprio nome já indica que é um texto que não tem essa força jurídica vinculante. E quando os países criam a Declaração Universal, eles já têm essa noção. Tanto que, na sequência, eles criam 2 pactos para conferir força jurídica vinculante ao conteúdo da declaração, que são os pactos de Nova York, que nós vamos falar na sequência, tá? Então, como que isso pode aparecer em provas? Todos concordam que a Declaração Universal não é um tratado internacional, mas existe uma divergência se, apesar de não ser um tratado, ela tem ou não tem força normativa vinculante, ou força jurídica vinculante. E aí nós temos 2 correntes. Coloquei aqui, ó, no quadro colorido, porque isso vai cair, tá? Isso já caiu em várias provas e vai cair de novo. Então, a tendência das bancas é, inclusive, de ter um cuidado maior na elaboração desse tipo de questão, né? Porque é uma questão que pode gerar anulação, já que nós não temos certo ou errado. Se a banca adotar um autor específico, o que você vai fazer? Gente, por que eu produzo material para cada prova? Porque, às vezes, a banca indica um autor e o que ele diz não vale para outra banca. A Polícia Civil de Minas, por exemplo, utiliza Flávia Piovesan, na última prova incluiu Valério Mazzuoli. Vocês têm que estudar conforme esse material e vai dar certo para a Polícia Civil de Minas. Se você levar uma opinião que é controversa, direito humano tem essa particularidade, não é igual ao direito constitucional, por exemplo, que os autores, raríssimas exceções, né? Em regra, eles dizem o mesmo. Então, existe um posicionamento que é o da Constituição, que é o defendido pelo Supremo. Direitos humanos, não. Eles viajam muito mais, né? Então, nós temos muitas divergências, você tem que estudar pelo material certo. É isso que vai te dar vantagem aí na prova que você deseja. Então, desconfiem desse material que fala que serve para todos os concursos. Mentira, porque isso depende da banca, tá? Então, qual que é o cuidado que a banca tem que ter? Usar palavras como tecnicamente ou em aspecto formal. Por quê? Tecnicamente, a gente já sabe, a declaração não é tratado, ela é uma resolução que foi criada pela Assembleia Geral da ONU, que é um dos órgãos mais importantes da ONU, e ela foi produzida, né? A sua forma é de uma resolução e o seu caráter é de recomendação. O que isso significa? Eu não posso, em tese, punir um país porque ele violou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos perceber que o texto não traz sanções, ele só traz direitos. Outra ótima dica para vocês, se a questão disser que o texto limita direito, traz sanções, falso. O texto só declara direitos, lembrem-se do nome, Declaração Universal. Então, não era a preocupação aqui de limitar direitos, eles deixaram isso a cargo de cada país, ou de punir países, né? Isso seria feito de outras formas, como nós vamos ver lá nos pactos. Então, a declaração só declara direitos. Então, formalmente, ela não vincula, ela é uma recomendação. Mas se você perceber que a banca está forçando a barra, dizendo, apesar de não ser um tratado, ela tem que ser respeitada, e um país pode ser punido se violar os seus princípios. Claro, gente, porque materialmente ela cuida de uma matéria que é fundamental, que é a proteção dos direitos humanos. Então, vejam aqui se o meu texto ficou claro nesse sentido. Deixa eu tirar isso aqui. Tecnicamente, é uma resolução, é uma recomendação, né? Então, formalmente, não tem força vinculante. O que ela seria? Um documento do soft law. Essa expressão pode aparecer em provas para vocês, tá? Soft law é um direito leve, ao contrário de hard law, que seria um tratado, tá? Então, essa é a primeira corrente. Formalmente, não tem força jurídica vinculante. Isso significa que ela não seja importante? Óbvio que não, porque materialmente ela vincula. Primeira corrente. Segunda corrente é um pouco mais radical. Essa segunda corrente diz o seguinte: não importa se é ou não é tratado internacional, só por ser norma protetiva de direitos humanos, se basear em costumes, em princípios do direito internacional, ela vincula sim. Ela não é tratado, mas vincula, inclusive formalmente, tá? Para essa segunda corrente.
eles consideram que a Declaração Universal seria uma espécie de continuação de um tratado, que é a Carta das Nações Unidas, a carta que criou a ONU. Então, vocês podem encontrar isso aqui em prova. Para os defensores dessa segunda corrente, a Declaração Universal tem força vinculante, ela retira essa força vinculante dos costumes e princípios, além de consistir em interpretação autêntica do artigo 55 da Carta da ONU, tá? Então, como que vocês vão saber qual é a resposta correta? Primeiro, se a banca indicou um autor, você vai marcar o que aquele autor, né? Você vai seguir o entendimento daquele autor. Aí dá certo. Se a banca não indica autor, por exemplo, a CESP, SEBRASP, eles tendem a adotar essa primeira corrente, tem um cuidado de dizer, né, que apesar de formalmente não ser vinculante, materialmente vincula pelo conteúdo. A banca não vai poder colocar essas duas correntes em contradição, porque senão a questão tem que ser anulada. E aí, pelo amor de Deus, vocês vão até para o judiciário anular essa questão, tá? Porque é completamente ilegal. Se eles não me derem um referencial, eu não tenho como dizer se é certo ou errado. Não tem ninguém com poder para isso, né? Mas a própria ONU já se manifestou, né, dizendo que é inquestionável a força que a declaração tem, que ela não pode ser desconsiderada pelos países. Então, a Corte Internacional de Justiça, julgando um caso em 1980, entendeu que o país ele tem que respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal. Lógico, né, gente? Porque se não quer cumprir o que está na declaração, não participe da ONU. O raciocínio seria esse. Então, coloquei aqui que em provas objetivas já tivemos a cobrança dos dois jeitos. Vocês vão analisar a banca, questões anteriores, como é que a banca se comportou em questões anteriores, mas, em regra, vão te dizer que não é tratado, que é uma recomendação, mas isso não significa que ela não tenha força por causa do seu conteúdo, tá? Então, como que, se você quiser falar certinho em uma prova objetiva ou oral, como que você vai subjetiva ou oral para você não errar? Formalmente não vincula por não ser tratado internacional, mas materialmente vincula pelo seu conteúdo. E mencione a corrente mais radical, que diz que vincularia material e formalmente por retirar sua força de costumes e princípios do direito internacional, tá certo? Então, a declaração, ela nos traz a afirmação do que os autores chamam de ética universal, a recuperação de todos aqueles valores que ficaram perdidos aí com a era Hitler em especial, tá? Então, é muito comum vocês encontrarem em provas, tem até um trechinho no próprio texto que nos traz que a declaração teria surgido como uma espécie de reação à barbárie nazista. É correta essa frase, tá? As bancas copiam muito frases dos doutrinadores. Quem estuda aí para a Polícia Civil de Minas já deve ter visto. Às vezes, se não conhece o texto, nem se dá conta, mas nós temos nas provas cópias literais de parágrafos do livro da Flávia Piovesan. Então, nós vamos agora ao texto da Declaração Universal. Eu marquei aí para vocês aquilo que nos chama mais atenção, que é mais cobrado em provas. E, gente, não ignorem o preâmbulo, tá? Comecem do início, né? Às vezes a gente tem que dizer o óbvio. Então, comecem a leitura e o estudo do preâmbulo. Não pode pular direto para o artigo 1º, porque o preâmbulo também cai muito. Assim como esse contexto histórico, esse conhecimento também é necessário, tá bom? Então, lá no preâmbulo, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, essa é a primeira consideração, e aqui muita atenção. Qual é o fundamento dos direitos humanos? Gente, dignidade. O fundamento é um só. O que a banca vai te dizer? Que a dignidade, a liberdade, a justiça, paz, falso.
liberdade é direito, né? Vida, claro que são direitos importantes, mas o fundamento é um só, e é a dignidade. Então, colocamos fim nessa discussão que se arrastou aí, tivemos várias correntes filosóficas discutindo sobre fundamento dos direitos humanos. Norberto Bobbio veio e disse, olha, chega, nós precisamos efetivar direitos humanos, não é ficar buscando fundamento filosófico. E aqui eles resolveram o problema. Então, lembrem-se que fundamento é um só e é dignidade humana. Se a banca trouxer junto com qualquer outra coisa, fica errado. Então, grifem aí no texto, né? É a prova que vocês têm, onde está esse fundamento dos direitos humanos. Pessoal, considerando aqui o nosso tempo, eu vou encerrar a transmissão e retomar. Voltem comigo, tá? Só para a gente não ter que parar aqui no meio do segundo parágrafo, eu vou vou encerrar a nossa transmissão e reiniciar, tá bom? Espero vocês daqui a pouco. Eu respondo a pergunta daqui a pouquinho, tá certo? Então, só um minutinho.